Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje é 19 de abril de 2024. Vamos começar pelo mini índice, onde nós tivemos o mini índice em uma forte movimentação vendedora no dia anterior. A gente fechou o dia, o preço fechou o dia dentro de um processo corretivo, aqui nessa região, corrigindo essa perna de baixa. Então nós temos o preço aqui abrindo em primeiro momento em gap de alta, de baixa, onde a gente nessa região, nesse contexto, a gente pode trabalhar essa movimentação, que o preço abre testando região de 61.8. Logo na sequência nós temos o preço deixando um pullback escondido nessa região. Em minha visão seria uma arriscada operação, dada a pressão vendedora do dia anterior, onde nós tínhamos uma VWAP também mais acima. Apesar disso, nós temos o preço entregando a movimentação altista pós esse pullbackzinho escondido. Na sequência, nós temos o preço já negociando acima das médias, onde após o teste na região das médias, em primeiro momento nós temos uma dupla defesa compradora aqui, demonstrando também uma rejeição de venda, onde na sequência nós temos um ótimo gatilho comprador, visando uma terceira onda para cima. Na superação dessa máxima, a gente pode trabalhar a antecipação da confirmação do pivô, onde a gente trabalharia os seus alvos. Então nós temos a operação aqui, pega a nossa operação em um contexto muito bom. O preço busca a região do primeiro alvo do pivô. Na verdade ele crava na região do primeiro alvo do pivô. Cravando na região do primeiro alvo do pivô, a gente tem o preço já em um contexto esticado. Na sequência nós temos o preço iniciando um processo corretivo. Perde a sua média móvel de 9. Só que não há continuidade após perder a mesma, onde nós temos uma entrada de pressão de compra novamente. Nessa entrada de pressão de compra aqui, eu não vi nenhum gatilho comprador, porque a gente teve essa ampla sombra superior, onde o preço também ele acaba deixando um pullback na região entre as médias móveis. Então a gente houve o rompimento da 9 aí, né? E não houve um teste exato na sua 20 ascendente. Então, para mim, eu não vejo gatilho aqui. Apesar disso, há continuidade, rompe a região do primeiro alvo. A gente espelha o segundo alvo do pivô. Nós temos o preço cravando na região do segundo alvo do pivô, aqui nessa região. Após cravar na região do segundo alvo do pivô, nós temos também um interessante contexto aqui nessa região, porque o preço crava na região do segundo alvo, deixa um pullback na 9, falha em romper máximo do dia, onde ele deixa um novo pullback na 9 novamente. A ideia desse segundo pullback era uma continuidade compradora, dada essa regiãozinha aqui, dado esse contexto que o preço deixou. Em primeiro momento a gente tem esse candle comprador dando continuidade, só que na sequência entra uma forte pressão de venda. Então em minha visão, nós temos uma falha compradora aqui nessa região, uma fraqueza de compra, onde posteriormente a gente tem um preço dando início a um pullback mais complexo, porque a gente tem um rompimento das médias nessa região aqui. Eu ainda vi uma compra nesse possível alinhamento de médias móveis aqui, porque a gente tem o preço deixando um pullbackzinho aqui em cima, né? Só que não houve continuidade, perde a região de médias. Este candle aqui, para quem não vendeu ali, talvez seria uma viável venda, porque a gente demonstra uma fraqueza compradora em cima dessas médias, e a gente tinha um distanciamento das 50, busca a região de 50. Em primeiro momento nós temos o preço deixando um pullback em cima das 50, e a 50 servindo de suporte dinâmico, só que na sequência ela acaba sendo rompida. Porém, aqui eu vejo um pullback também, um pullback comprador aqui em cima das 50 assim, compra na superação dessa máxima, não houve continuidade, infelizmente. Então a gente tem o preço jogando mais para baixo ainda. A gente pode trabalhar essa perninha de alta aqui, que não foi corrigida de fato. Nós temos o preço aí deixando duplo teste na região DVWAP com 61.8 e 50% da verdade, né? Com divergência com estocástico, forte divergência com estocástico. Minha visão, viável comprar nessa superação, visando que o preço estava dentro de uma estrutura corretiva, deu uma possível bandeira de baixa. Aqui nessa região nós temos o preço deixando um pullback, rompendo a sua região, confirmando a estrutura de bandeira, podendo entregar um novo movimento comprador. Então eu vejo uma viável compra na superação dessa máxima, visando esse pivôzinho aqui do preço, confirmando essa estrutura. Não houve continuidade, onde o preço acabou por aqui mesmo, deixando um pullback na região da bandeira rompida.
Já que no mini dólar a gente teve uma movimentação contrária do dólar, do índice, né? A gente vê aqui por alto, onde nós tivemos no dia anterior uma negociação mais travada, mas a gente teve o preço entregando essa movimentação compradora, onde no dia de hoje a gente tem o preço abrindo, testando a região de máxima do dia anterior, aqui nessa regiãozinha, testa essa região e dado o seu gap de abertura, a gente tem um contexto um pouco esticado. Na sequência nós temos a entrada de pressão de venda. Essa pressão de venda, aqui nessa região a gente tinha uma possível deriva. Porém, nós temos aqui um ótimo gatilho vendedor, nessa região de médias, onde a gente tinha um pullbackzinho aqui nessa região. Na sequência, não há continuidade de imediato, onde nós temos novo pullback na sequência nessa região, com as médias também, o preço já negociava abaixo das médias. Novo gatilho comprador aqui, a gente pode trabalhar essa movimentação para baixo, fazendo essa leitura aqui dessa possível deriva que foi desconfigurada como um pullback mais complexo, ou a gente pode trabalhar o Fibogap, que a gente trabalharia o Fibogap como espelhamento. Então nós temos aí o preço aqui, antes de chegar no primeiro-alvo, nós temos o preço deixando um pullback na região da 9, deixando um doji aqui, talvez uma venda, mas no momento assim a gente pode fazer uma leitura bem equivocada, de um cenário um pouco esticado, mas rouba a continuidade, primeiro-alvo do pivô, do espelhamento, desculpa, perde o primeiro-alvo, nós temos o preço cravando na região do segundo-alvo do espelhamento, nós temos aqui, em minha visão, um contexto viável de compra, que eu vi uma leitura esticada, com o preço dentro de uma deriva, com o preço deixando também divergência moderada com o estocástico, mais um gatilho comprador, rompendo a 9, compra na superação, entregou alguns pontos, mas o preço não se sustenta acima das médias, onde na sequência nós temos o preço deixando uma espécie de falha, deixa esse pullbackzinho em cima da 9, só que falha, talvez aqui viável venda, visando essa falha, fazendo essa leitura de falha de compra, né? Essa fraqueza compradora, venda na mínima, a continuidade, a gente pode trabalhar então o terceiro alvo desse Fibogap, que daria ele mais aqui embaixo. Nós temos o preço buscando a região desse terceiro alvo, só que a gente não tem o preço cravando na região, há alguns pontos aí para baixo ainda. A gente tem a condução das médias móveis, onde aqui nessa região também tínhamos um cenário de deriva, talvez, onde a gente teve forte divergência com o estocástico. Aqui a gente tem um estocástico já deixando fundos ascendentes, onde talvez uma operação na superação dessa máxima, porque foi o candle comprador mais relevante no momento aí, né? Dentro desse contexto, onde a gente também tinha um amplo volume aqui nesses candles vendedores, indicando talvez uma possível exaustão. Se caso foi feita a compra, a gente teve todas as médias sendo rompidas, onde o preço deixa uma correção mais profunda, né? Um repique mais profundo em comparação aos outros, já que o dia foi bem descendente, onde nós temos até o preço rompendo essa região de troca de polaridade até o fim do dia. E basicamente foi isso o mini dólar de hoje.